Muito bem, mestre e aprendiz. Eu quero falar uma coisa a vocês no mestre de hoje. Bem, por que brasileiro que é brasileiro realmente, é uma coisa de Portugal, aqui no Norte e Nordeste tem outras etnias da Europa, tem a mistura aqui francês, holandês, português. O Pernambuco é holandês, português, que português derrotou o holandês, ficou caído holandês. E aqui é francês, holandês, português realmente. Uma coisa negra, uma coisa estrangeira, de antepassado, de imigrante. Tem negros que são caboclo, mas que tem uma coisa inglesa, e tem outros descendentes meio alemães. Isso é quem sabe. Realmente a polícia civil que diz assim: vocês vão querer que o preto caia em vocês por causa disso. É só um contexto ético conjunto que um policial civil que domina realmente que seja assim. E eu quero falar uma coisa a vocês. Por que assistimos tantos filmes americanos se nós não estamos no sul, estamos uma coisa menor do que os Estados Unidos? O que se difere? É porque a nossa índole, o filme americano, sem querer, está inspirando a mente louca de várias loucuras, de vários a manobreza louca, uma manobreza maior que tem em um brasileiro. Simples assim. A cultura deles a nossa mente, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso instinto de vida, o instinto de sobrevivência. Sempre vê aquela cultura e não consegue se libertar de uma coisa e outra, porque aquilo claramente está falando a nossa alma, uma nobreza que intuitivamente não é um filme, mas é ir até o Palácio dos Leões e um leão, ou é ver uma história ilustrada, ver atributos, cidadãos menores, maiores e menores, e ter aquilo numa cidadania morta. O Davi já não ser de um filme, e ser um pastor fortalecendo nossa mente, para nós sermos o Davi. E assim sucessivamente, aquilo prega a peça, dizendo que pode ser americano, mas aquilo fala, nós sem querer agimos daquele modo, nós sem querer praticamos aquele atributo, mas quando assistimos aquilo, o mundo ou todos não irá entender porque nós assistimos, não é por causa de efeito especial realmente. O efeito especial é um pretexto que usamos sobre uma índole moral de uma nobreza que um garoto, uma criança tem, chama aquilo de popular por causa disso. E alguns do exército sempre falam assim para nós, que aquilo não vai, você não vai conseguir praticar aquilo, numa raiz cidadã, somos cagados, a cultura do país, a cultura do Brasil, e você não conseguirá ter aquele atributo, uma novela, alguma coisa, nós sempre ficamos com alguma coisa e outra daquilo, mas eles dizem, quando são um exército muito duro, que rejeitamos o lugar, o exército. Quando o exército é muito duro, uma coisa que só assiste é uma coisa menor, por ser um exército que a cultura local se firmou de uma proporção maior do que uma amizade aos Estados Unidos, mas é sempre desse modo. E quando é assim,
nós passamos por isso. Mas quando realmente não reagimos, sempre entendemos pelo menos uma coisa. Eu, da minha parte, fui orientado por mentores, por sacerdotes do país. Não tem muito de ser sacerdote. Os Estados Unidos tem um sacerdote que são pastores, que são uma força que serve a eles sendo sacerdotes espirituais. Nós aqui temos alguma coisa, a Ásia teve outra, e os Estados Unidos com os sacerdotes sempre fazem campanha militar para massificar a fé, para se estender a fronteiras, ou isso na sua para campanha militar para se estender a sua fé com o sacerdote que são os seus pastores. Nisso, tudo que foi o mundo em outro tempo, a guerra, porque eles massificam a fé desse modo, e alguns casos é só para derrotar o Deus daquele continente, o Deus da Ásia, o Deus da Europa, o Deus da América Latina, no termo de massificar a fé. Nisso, o Deus pensará que na luta o pastor agiu como sacerdote, mas infelizmente agiu como sacerdote, como ação espiritual, e muitos pastores daqui ainda são em meio daquele país, algum gordo ainda deve ser daquele país, dos Estados Unidos, uma conclusão que eles chegam à conclusão que são sacerdotes protestantes daquela nação, sendo uma espia deles. No final, eles só vão lá em algum canto que seja o seu sacerdócio. E assim aquela nação não tem muitos amigos verdadeiros. O amigo verdadeiro deles é que fale uma coisa protestante no teor da sua estrutura, da sua fé massificada, não uma coisa que venha dizer que não entende o seu Deus, que é Jesus. E os sacerdotes desse lugar do meu país me fortaleceram. Eu, como Sansão Davi, assisto algum filme como um expiatório, como uma coisa que eu começo a chuchar, e nisso a índole de um herói, não é que seja um herói, o herói que eu assisto é a minha encarnação, é o espírito que está em mim, é o meu atributo humano. Por isso, algum canto daquele lugar pode fazer uma linha assim, norte, o verdadeiro Estados Unidos, sul, a minha parte. Por isso, quando os sacerdotes falaram coisas para mim, eu assisti coisas decrescentes para fortalecer, que eles usavam um atributo expiatório de observar filmes, alguma coisa desse tipo, mas em um sentido diferente do que seja o olhar, porque será no sentido que um sacerdote usa uma autoridade espiritual para praticar esse ato. Mas aqui tem um grupo que também se considera sacerdote, como o americano se considera, e aqui é para definir o lugar, é um teu escolhido patriotismo, e lá é um teu de massificar a fé, é um teu de estender e derrotar o Deus que ele considera ser o Deus de continentes. Como derrotou o Deus Pokémon, como derrotou o Deus árabe, como derrotou o Deus, qualquer Deus da América Latina ou depois da Europa. É sempre lá para vocês, é só isso que eu queria explicar. Eu assisto tudo de um modo diferente.
Mas o povo brasileiro passa por isso, na sua coisa enraizada. Eles demonstram uma paixão violenta por sua aptidão, o seu tributo violento, mundano, fazer eles pensarem que esses filmes realmente são adequados de assistir por ser desse modo. Realmente, o que assiste nesse nível emocional. Essa é a palavra para vocês, boa sorte.